Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 64 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com um assunto de extrema importância. Muito importante a gente falar sobre esse assunto, discutir sobre esse assunto, pontos, pontos que merecem ser abordados. Um deles é as mulheres na ciência. A gente sempre fala de meio ambiente, biodiversidade e fontes de energia e muitos outros conteúdos que são de extrema importância, que estão bem ligados à ciência. Mas as mulheres no meio científico também faz parte de um desses pontos. Falar sobre as mulheres na ciência é de extrema importância para a ciência. A gente vai discutir ao longo dessa aula que as mulheres no meio científico, na sociedade em geral, elas sempre foram e ainda são marginalizadas, deixadas de lado, não recebem um apoio adequado, são julgadas muito facilmente, sofrem com muito preconceito. Isso está errado. As mulheres merecem mais respeito em qualquer área da sociedade que seja. E a ciência, a nossa ciência precisa das mulheres. Elas têm muitas ideias a oferecer, muita pesquisa muitas pesquisas feitas a partir de ideias femininas estão sendo desenvolvidas e trazem uma grande bagagem de conhecimento. Então, as mulheres no meio científico, elas devem ser valorizadas mais. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar das mulheres na ciência. E a ciência não escolhe classe social, não escolhe gênero, ela é de todos, todos podem fazer ciência. Eu digo que todos podem fazer ciência, independente da quantidade de dinheiro que você tem, da quantidade de estudo que você tem, da quantidade de, enfim, equipamentos tecnológicos que você tem, ou independente do seu gênero, você pode fazer ciência. Você pode ter uma ideia revolucionária, uma ideia que traga respostas para perguntas que há muito tempo atormentam vários cientistas. Às vezes falta você nas ciências para fazer essa diferença. Então, escolham uma carreira científica. Existem muitas áreas da ciência para se seguir. Não precisa estar focado apenas nas matemáticas ou nas físicas ou nas químicas. A ciência é muito ampla. Então, existem várias áreas. Procure um pouquinho sobre essas áreas das ciências e vejam se alguma delas interessa a vocês e venham fazer parte desse mundo das ciências. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar que muitas mulheres e meninas sofrem preconceito e discriminação quando querem seguir na carreira científica. Muitas pessoas, famílias inteiras, acreditam ainda que as mulheres ou as meninas elas devem ser educadas ou crescer com ensinamentos para serem donas de casa, cuidarem do lar, terem filhos, fazerem comida e limpar a casa e só. E isso já está muito ultrapassado, certo? As mulheres, assim como os homens, têm potencial para serem o que quiserem. Não precisam ficar restritas a esse âmbito apenas. Elas podem fazer o que elas quiserem. E cada vez mais, assim como nós vamos evoluindo tecnologicamente, socialmente, todos vamos ganhando novos espaços na sociedade que precisam ser preenchidos. E entender que, independentemente do gênero, todos têm a capacidade de desenvolver pesquisa científica. Novamente, todos têm essa capacidade. Mulheres na ciência. As mulheres na ciência sempre foram colocadas à margem da sociedade.
As descobertas científicas são fundamentais para o desenvolvimento das sociedades. No entanto, os trabalhos mais reconhecidos são de cientistas homens. Por conta disso, cria-se no imaginário popular que as mulheres nem chegaram a participar da área científica, o que não é verdade. As mulheres fazem parte do meio científico. Como eu comentei anteriormente, elas trazem e desenvolvem muita pesquisa científica. Mas o que aconteceu no passado é que muitas pesquisas realizadas por mulheres, por pressão da sociedade, de outros pesquisadores e outros cientistas, elas não recebiam crédito pela sua pesquisa. Apenas os homens acabavam ficando com o crédito da pesquisa e as mulheres, novamente, ficavam marginalizadas, ficavam deixadas de lado, não recebiam esse reconhecimento, o que fazia parecer a ciência uma profissão masculina, o que não é verdade. Com um mergulho na história é possível perceber que, mesmo sendo incentivadas a não ocupar esses espaços, as mulheres participaram ativamente da ciência, tendo sido responsáveis por grandes descobertas. Apesar das publicações científicas terem ampliado a rede de contatos dos cientistas, a distribuição do capital científico nunca foi igualitário entre os gêneros. Ou seja, as pesquisas científicas que recebiam mais bolsas, mais verbas, nunca foram igualitárias. As dos homens costumavam receber verbas maiores do que as das mulheres e elas enfrentavam, a partir daí, já uma desigualdade salarial, digamos assim. Mesmo no Ocidente, as mulheres permaneceram excluídas do acesso à educação formal por muito tempo. As mulheres, antigamente, não tinham direito a voto, não tinham direito a estudar. Isso era coisa de menino, coisa de homens. Ainda bem que a sociedade está mudando, que a sociedade está evoluindo e deixando esses preconceitos para trás. Falta muito a melhorar, com certeza, mas ela está caminhando para essa melhora, para essa modificação. Tempo suficiente para afetar a responsabilidade delas até os dias atuais. Então, esse período em que elas foram marginalizadas, elas enfrentam essa baixa representatividade das mulheres na sociedade até os dias atuais. Mas, como comentei, estamos mudando isso. Como meta para o desenvolvimento sustentável, a Assembleia Geral da ONU definiu o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, buscando incentivar o acesso e a participação feminina de forma igualitária. Outras pessoas, órgãos governamentais e internacionais têm tentado incentivar as meninas e as mulheres a participarem cada vez mais das ciências, a romperem essa ideia, essa restrição da sociedade quanto às mulheres serem o sexo frágil, ou as mulheres serem donas de casa. Então, eles tentam romper esse estereótipo das mulheres. Eles tentam deixar uma sociedade igualitária. E isso muitas vezes tem que vir de fora, porque dentro das nossas casas, muitas vezes, as mulheres sofrem com isso. Os pais, as mães, os irmãos, as outras irmãs mais velhas, elas impõem isso, elas impõem essa cultura nos mais jovens, nas meninas mais jovens principalmente, fazendo com que elas muitas vezes aceitem a sociedade do jeito que ela é e não tentem mudar, não tentem correr atrás dos seus sonhos. Mas ainda assim, apenas 30% das estudantes que ingressam nas universidades escolhem carreiras relacionadas ao STEM. STEM é a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Science, começa com S, então Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Vocês vão ouvir muito falar sobre esse STEM.
O ensino médio, o novo ensino médio que está vindo, ele aborda esse conceito do STEM, se escolher áreas específicas das ciências, que envolvem a pesquisa científica. Então, apenas 30% das estudantes que entram nas universidades escolhem essas carreiras. Esse número ainda pode melhorar e muito, certo? As mulheres na ciência. Medicina e bioquímica, a partir de 2009, mudam essa estimativa sobre as mulheres na ciência, quando passam a ter mais primeiros artigos do que homens. O que seriam primeiros artigos? Primeiros artigos, geralmente, não necessariamente, mas geralmente, seria um TCC. Quando você faz o TCC, que é o teste de conclusão de curso, uma graduação de uma universidade, você produz e publica um artigo científico. Então, com isso daqui quer dizer que a partir de 2009, as mulheres na área da medicina e da bioquímica, elas passaram a ter mais primeiros artigos do que homens, ou seja, mais mulheres se formaram em medicina e bioquímica do que homens, certo? Essa é a ideia. No período de 2009 a 2013, as cientistas brasileiras publicaram até 10 vezes mais o primeiro artigo de suas carreiras do que em anos anteriores. 10 vezes mais, de 2009 até 2013. Nesse pequeno intervalo de 4 anos, as mulheres publicaram 10 vezes mais artigos científicos do que toda a história. Então, as mulheres estão vindo com tudo para entrar no meio científico. As mulheres estão vencendo os homens, buscando o seu espaço na sociedade, e é isso que deve acontecer. A área médica teve 11.911 primeiras publicações entre mulheres contra 10.956 entre homens. Então, o número já está positivamente feminino. As mulheres estão aderindo às áreas das ciências. Aí nós temos áreas da ciência em que as mulheres do Brasil são a maioria: bioquímica, odontologia, imunologia e microbiologia, medicina, neurociências, enfermagem, farmacologia. Então, são áreas em que as mulheres têm um número de mulheres maior se formando do que de homens. Então, as mulheres estão buscando seu espaço. Um relato da professora Ana Carolina, de farmacologia da USP. Um dos maiores desafios da pesquisa acadêmica, para mim, está na maternidade. Maternidade, ser mãe. A Luísa nasceu no final do meu doutorado e eu tive vontade de parar. Maternidade é uma coisa linda, certo? Você ser pai, você ser mãe, tem que ser algo planejado, tem que ser algo esperado, e o bebê tem que se sentir desejado durante a gestação. Tanto desejado que a professora Ana, ela queria deixar o seu doutorado de lado para atender a gestação e cuidar da filha recém-nascida. Acho que um dos grandes incentivos para a participação da mulher na ciência é um meio familiar propício. Meio familiar propício, onde as pessoas, pais, mães, tios, avós, irmãos, incentivam as mulheres a seguirem a carreira científica, a continuarem estudando depois de uma graduação, numa pós, num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado, enfim. Essas pessoas incentivarem, as familiares incentivarem as meninas ou os meninos, agora de maneira geral, a seguirem uma carreira das ciências. Hoje em dia, eu também tenho buscado a participação de meninas no meu laboratório. Mais de 80% dos alunos que estão sob minha supervisão são de meninas e mulheres. Então, buscando novamente a participação
das meninas, buscando a participação das mulheres no meio científico. Alguns projetos são desenvolvidos, alguns recebem uma verba, recebem uma bolsa, um auxílio para participarem num laboratório, para participarem de uma outra pesquisa científica, para auxiliarem e até mesmo para pesquisarem. Então, você recebe para estudar. Isso é um incentivo para cada vez mais mulheres entrarem no mundo das ciências. E de olho na pós-graduação, na USP há mais mulheres do que homens à frente de pesquisas científicas, tanto na pós-graduação quanto no pós-doutorado. Mulheres somam na pós-graduação 19.424 e no pós-doutorado 1.970 mulheres, contra homens na pós-graduação de 18.804 e no pós-doutorado 1.900 homens. Então aí nós já temos que as mulheres estão dominando essa área da pesquisa científica na USP. Muitas mulheres e meninas, infelizmente, são desmotivadas e sofrem preconceito dentro da sua própria casa. Mas saibam que os caminhos da ciência são muito diferentes de alguns anos atrás. A gente falou, as mulheres são marginalizadas, eram muito marginalizadas, elas eram deixadas de lado na sociedade, não recebiam crédito pelas suas pesquisas científicas, mas a ciência hoje em dia está muito diferente. Ainda tem pessoas que são preconceituosas, que desmotivam as mulheres, as meninas na pesquisa científica, mas a ciência está diferente. São alguns casos isolados. Ainda existem preconceitos, mas uma maneira de protestar é correr atrás de seus próprios sonhos, acreditar nas suas próprias capacidades e não ter medo de tentar. Muitas vezes a gente vai tentar e a gente vai errar, mas o nosso erro não significa que acabou ali. Significa que nós podemos entender por que nós erramos e seguir em frente da maneira certa, da maneira correta. Então, errar não é o fim. Precisamos tentar para saber se vamos errar, para chegarmos no nosso objetivo, no nosso sonho, na nossa qualidade de vida lá na frente. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações, se quiserem anotar alguma coisa, e levem sempre com vocês a ideia de que vocês devem acreditar nos seus sonhos. Por mais difícil que o caminho possa parecer, um dia vocês vão atingir os seus sonhos. Vocês podem atingir esses sonhos. Então sonhem alto, sonhem grande. E claro, corram de atrás deles. Não fiquem esperando que caia do céu, porque não é assim que funciona. Você tem que batalhar, tem que estudar e tem que correr de atrás de seus sonhos. Mas sonhem, corram de atrás deles. Nos vemos na nossa próxima aula.